não se organizar está te puxando para baixo na engenharia, e não só na engenharia, mas na sua vida como um todo. Eu acho que essa é uma habilidade fundamental e ela é a pedra matriz, ela é a base para você começar a desenvolver outros pontos da sua vida. Então, se você sente que hoje não está estudando tão bem, que não tem tirado notas tão boas, sente que não tem tempo para nada, que não consegue mais equilibrar vida pessoal com as atividades da engenharia, com alguma atividade de extensão, é porque está faltando ali você dar um passo para trás e reanalisar como que você está fazendo, como que você está estruturando a sua vida, o seu dia a dia, como que você tem priorizado as suas ações, as suas tarefas. E é importante perceber como que a organização, na verdade, ela pode te libertar, ela pode facilitar tudo isso. E não tem como hoje viver sem isso, porque a nossa mente, ela prega peças com a gente. A gente acha que vai lembrar de uma coisa, esquece um compromisso e já nem lembra mais. Então, se você não anota, não tem uma gestão visual, não está realmente pensando no que você vai fazer, você acaba perdendo compromisso, esquecendo e acumulando diversas coisas, chegando na véspera das provas, tendo que estudar bastante, fica cansado, tira nota baixa e isso nunca acaba. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. E claro, né, o nosso compromisso. Se eu te trouxer algum insight, alguma informação nova que vai realmente ser aplicável na sua vida, eu peço que você se inscreva no canal e curta esse vídeo. Mas vamos lá, vamos para o conteúdo. Eu vou trazer aqui 11 pontos, 11 dicas para te ajudar a ser mais organizado a partir de hoje. E o primeiro ponto é fundamental que você tenha uma agenda. A gente não consegue lembrar dos nossos compromissos, a gente não consegue lembrar de tudo, isso é comprovado. E com as redes sociais, com a utilização de telefone e tudo mais, aí é que a gente esquece mesmo, o tempo passa que a gente não vê. Então você precisa ter uma agenda tanto física quanto digital. Por que eu quero dizer isso? Porque você pode ter ali um caderno em que você vai estar anotando seus compromissos, escrevendo ali o seu to-do list, por exemplo, a sequência de atividades que você quer fazer no dia, e você vai utilizar um Notion Calendar, um Google Calendar, para você ir colocando compromissos, principalmente os que envolvem outras pessoas. Né? Então, quando você tem que fazer um convite, ou está em contato com alguém que você vai encontrar em algum momento, algo que é um pouco mais distante, você joga ali na sua agenda. E isso vai te ajudar a lembrar, porque tem notificações e etc. E uma dica interessante é utilize cores, para você ter sempre essa gestão visual. Então, tudo que for da universidade, utilize a mesma cor, um azul ali, por exemplo. Tudo que for atividade esportiva, coloque em amarelo. Tudo que for da sua atividade de extensão, coloque em roxo. Porque assim você consegue ter uma noção mais clara, mais visual, de quais dias você está priorizando cada atividade. Então, essa é a primeira dica. Tenha uma agenda, é algo muito importante. E aí, está só começando os nossos caderninhos. A segunda dica é, tenha um caderno para ser uma espécie de jornal, um journal ali, que é onde você vai colocar tudo que você fez naquele dia, fazer uma análise do seu dia ao final do dia, né? Você chega ali, você escreve, normalmente offline, pode pôr uma música ali para criar um ambiente, mas escreva ali num papel em branco o que você aprendeu, quais que foram os pontos mais interessantes, pessoas que você encontrou, atividades que você resolveu na universidade, coisas que aconteceram no seu dia. Por quê? Porque assim você consegue manter um progresso, você consegue analisar o seu progresso. Ao longo dos dias, você vai vendo, essa semana aqui foi muito cansativa, todo dia eu falei que estava cansado, essa semana aqui foi mais produtiva, foi mais difícil, teve várias provas. Você consegue acompanhar as suas atividades, o seu progresso. E isso vai te ajudar não só a lembrar de tudo que aconteceu num longo prazo, por exemplo, para você analisar um mês, ou no final do ano, né? Em que você vai analisar tudo o que aconteceu ao longo do ano, você pode simplesmente revisitar aquilo ali. Mas isso também te ajuda a dormir melhor, a ter menos ansiedade. Você tira tudo que está na sua mente ali antes de dormir, já planeja um pouco o próximo dia também, quais atividades que são importantes você concluir no outro dia, que você não conseguiu concluir hoje. E isso vai te ajudando a melhorar a sua rotina como um todo. E o terceiro caderno, que é a terceira dica, é tenha um segundo cérebro. Um local ali, umas folhas em branco, um bloquinho pequeno, em que você pode anotar insights que você está tendo, então alguma coisa que veio na sua mente, que você não pode esquecer, mas que vai te atrapalhar. Vamos supor que você está assistindo uma aula. Aí do nada vem uma lembrança que você tem que alimentar o seu cachorro quando chegar em casa. Você anota no papel, porque senão aquilo vai ficar na sua mente e vai tirar a sua atenção. Esse é só um exemplo. Às vezes você está aqui buscando uma videoaula no YouTube e aparece um vídeo que você quer assistir sobre de futebol ou de outra coisa, um podcast.
você coloca na playlist de assistir mais tarde, por exemplo, e anota que você tem que revisitar essa playlist para no momento que você for descansar ou alguma coisa do tipo. Então, esse tipo de ação de ter esse segundo cérebro te ajuda a sair um pouco. E ele também é muito importante para você pôr em prática uma técnica de estudo ativo que se chama Active Recall. Eu já expliquei ela em diversos vídeos, vou deixar o melhor aqui que eu falo realmente como você pôr ela em prática. Mas ela é uma técnica em que você vai escrever perguntas para si mesmo durante uma aula, para você poder revisar aquela aula depois a partir dessas perguntas, forçando a sua mente a se lembrar de tudo que aprendeu. E essa é uma técnica interessante porque é a partir do estudo ativo que você realmente consegue vencer a curva do esquecimento. Porque senão você esquece demais quando chega na véspera da prova. Você tem que estudar tudo de novo como se fosse a primeira vez, como se você nunca tivesse nem visto aquilo. E isso acaba te prejudicando de uma forma muito grande. Mas com as dicas de organização, eu tenho certeza que isso não vai mais acontecer. E se você ainda não viu meu último vídeo em que eu falo como eu estudaria para uma prova, eu vou deixar nesse card aqui também, para que você nunca mais tire uma nota baixa, porque não teve tempo de estudar. A próxima dica, ela é fundamental quando a gente fala de efeitos visuais e como a nossa mente atrapalha a gente, mesmo sem a gente perceber. Você precisa ter um ambiente de estudo organizado. Você precisa ter um lugar em que você já sabe que você vai estudar e que você entra nesse clima. Né? Então, sempre tente estudar na mesma mesa, com uma organização. Se você não vai usar o computador, pegue o seu teclado, esconde ele aqui embaixo, deixe um espaço para você poder estudar, deixe sua mesa sempre limpa, não dê espaço para as distrações. Então, se você puder deixar o seu telefone longe ou filmando um time-lapse de você, super interessante. Se você puder estudar um pouco offline também para forçar a sua mente a lembrar disso, né? Uma das técnicas que eu uso também é fazer mapas mentais offline, ou seja, eu pego uma folha em branco e tento escrever tudo que eu lembro, todas as técnicas que o professor falou, equações diferenciadas ali que vão me ajudar a responder diversas questões, a teoria, tento fazer conexões entre as teorias, porque assim eu vou me lembrando. E se eu faço isso todos os dias, se eu tenho uma repetição disso, isso é muito importante. Quando eu for explicar a semana perfeita, vocês vão entender melhor ainda como que é interessante você manter uma rotina de estudos para chegar muito mais confiante numa prova. O quinto ponto é, faça o mais difícil primeiro, de preferência pela manhã logo. Às vezes a gente tem uma falsa impressão de que as horas são iguais, mas você sempre acorda com muito mais empenho, com muito mais força de vontade ali para fazer as coisas e muito mais engajado em ter resultados naquele dia. Então, muitas vezes, as primeiras horas do seu dia são muito mais eficazes do que as últimas. Mesmo que você me diga, Joana, eu sou um cara noturno, eu gosto de estudar à noite. Esse seu estudo à noite não é tão eficaz porque você já está cansado. Você já teve aulas, já foi na academia, já pegou transporte público, ou seja lá o que no seu carro, pegou trânsito. Então, as horas não são iguais. Então, é importante você engolir o sapo logo cedo. Já termina logo essa atividade complexa no início do dia, para que você possa pegar depois outras atividades bem mais simples e ir fazendo uma velocidade muito maior. Por quê? Porque como você tem essa sensação, a dopamina que você libera ao realizar a atividade mais difícil, você fica mais propenso a querer realizar todas as outras atividades, porque você vai falar, se eu fiz aquilo que era difícil, essas outras coisas aqui eu não posso deixar de fazer. Então esse é um ponto fundamental também. Engula o sapo logo cedo, logo pela manhã. Eu tenho aula de manhã, beleza. Na hora que você chegar, já gasta logo a sua energia com aquilo que tem que ser feito de mais importante naquele dia que você se planejou. A sexta dica, ela casa um pouco com os cadernos, né? Se você não anotar as suas ideias, se você não anotar os seus insights, você vai esquecer. Então é importante que você tenha ali no bloco de notas do telefone, ou um bloquinho como esse aqui, ó, pequenininho, que você sempre ande com ele na mochila, para você poder anotar um insight, anotar uma ação que você tem que fazer depois, porque tudo isso rouba a sua atenção e acaba te prejudicando a você realmente aproveitar aquele tempo. E aí você começa a procrastinar, você passa mais tempo do que deveria em uma atividade e isso atrapalha todo o seu planejamento. Então, vejam como é importante ter um momento ali para você simplesmente escrever uma coisa, se organizar, para que aquilo não atrapalhe o que você está fazendo no momento. A sétima dica é, faça pausas ao longo do dia. Muitas vezes, principalmente quando a gente está estudando, falando de engenharia, a gente fica muitas horas, porque são muitos exercícios e a gente já atrasou muita matéria, e a gente quer ficar fazendo ali 3, 4, 5 horas de estudo seguido, virando a noite, para poder ter um resultado que a gente almeja, para poder passar naquela matéria e ir no próximo período.
Então, isso é muito preocupante, porque você perde a concentração. Sabe aquela aula que mesmo quando o professor é bom, mas são 3, 4 horários seguidos, você já não aguenta mais, você já não está mais prestando atenção, tanto faz o que aquela pessoa está falando, você já não consegue se concentrar? Nos seus estudos é a mesma coisa, só que você continua. E aí isso te deixa mais cansado, te prejudica e não traz o resultado que você almeja. Por isso que é interessante você se planejar, você ter uma antecedência em relação às provas e trabalhos, faz com que você gaste menos horas por dia, mas tenha a mesma quantidade de estudo líquido. E isso faz com que, além de você se lembrar mais das coisas, porque você está revendo elas todos os dias, você tenha um resultado melhor, porque você está mais descansado e mais confiante com o resultado que você vai atingir. E depois é interessante que você traga recompensas para os seus objetivos. Ah, Juliano, é para eu ficar comprando coisas para mim, etc. Não, podem ser recompensas menores. Mas muitas vezes a gente esquece de valorizar o nosso esforço e isso faz com que a gente entre num ciclo ali de cobrança constante, de estresse constante. Por quê? Se você se comprometeu a fazer 4, 5 atividades naquele dia, você concluiu e ainda sobrou um tempo antes de você dormir, assista alguma coisa da Netflix, veja vídeos, né, no YouTube ou qualquer coisa do tipo. Não quebre o seu planejamento, mas se recompense no final. Hoje, se eu conseguir estudar hoje, no total, eu vou pedir um iFood, eu vou comer alguma coisa diferente. Tenha esse tipo de recompensa, né? Faça essas questões, ou até mesmo, se eu conseguir terminar tudo que eu planejei, eu vou dormir mais cedo para eu ter mais horas de sono. Qualquer tipo de recompensa pode fazer sentido, mas não queira fazer essa recompensa no meio das atividades. Muitas vezes você tem 2, 3 atividades, às vezes você conclui duas, aí diz, vou me recompensar aqui, eu vou descansar um pouco mais, e acaba que você não consegue partir para as próximas porque você entra em outro caminho ali no seu dia. Então é interessante refletir sobre isso. Tenha uma recompensa, mas somente no final de todas as ações, porque isso vai fazer com que você progrida muito mais rápido. O ponto da mentalidade da organização, que é muito importante, muitas vezes se organizar vai te roubar aí de 10 a 15 minutos por dia, e quando você for evoluindo, talvez até no máximo uns 20 minutos por semana, no próprio domingo ali, no sábado, você já consegue planejar tudo o que você vai fazer. E isso vai te fazer ganhar horas durante a semana, muitas horas mesmo. Por quê? Porque quando você começa a tornar os seus hábitos mais óbvios, mais fáceis, mais satisfatórios, você começa a ter um progresso muito mais rápido e você para de perder tempo no início das ações, escolhendo o que você vai fazer, procurando onde que você vai estudar ali. Não, porque você já chega pronto, você já sabe o que você vai fazer, em qual hora, em qual o objetivo que você tem ali, o que é a noção de sucesso daquele bloco de estudo. Então, tudo isso é muito interessante. Eu aprendi isso no livro Hábitos Atômicos, em que ele explica como tornar impossível você não concluir uma tarefa. Então, é muito importante isso. Quando eu coloco aqui para eu gravar um vídeo, eu já tenho que estar com o roteiro pronto, eu já tenho que estar com a câmera posicionada, com as luzes. Então, se eu deixo para fazer tudo isso, exatamente na hora que eu coloquei aquele bloco ali de gravação, eu vou perder de 20 a 30 minutos só para fazer isso. Enquanto que se eu organizo a minha rotina de planejo, e alguns dias atrás eu coloquei fazer o roteiro, e aí hoje eu já coloco ali poucos minutos antes para posicionar a câmera, e aí se começar o bloco de gravação, eu começo a gravar já naquele momento. Por quê? Porque eu trouxe a mentalidade correta para aquela ação que eu queria realizar. Então é muito importante você ter esse tipo de reflexão, que poucos minutos de organização e planejamento podem te fazer ganhar várias horas. E isso vai culminar com você ter mais tempo livre, poder sair, poder encontrar seus amigos, com muito menos peso na consciência em relação aos seus compromissos da universidade e das atividades de extensão. E aí o 10º ponto aqui é disciplina, é liberdade. Algumas pessoas vão pensar, você é muito metódico, o dinheiro não sai mais, não sei o que. Mas isso são escolhas em relação à sua carreira. É claro que você tem que buscar encontrar um equilíbrio na priorização de tarefas em que você tenha vida pessoal, em que você tenha trabalho, em que você tenha universidade, e que em diversos pontos você transite entre eles. Mas não dá para você estar sempre sendo alguém que é influenciado, que vai com as outras pessoas, que não se prioriza e acaba perdendo as oportunidades que precisava para conquistar os seus objetivos. Ninguém vai trilhar a sua carreira por você. Se você não pode sair nessa sexta e nesse sábado porque você tem 2 provas e você quer ter bom resultado para conquistar um intercâmbio, é a sua escolha. Independente se seus amigos vão sair, a carreira deles é outra história. Você tem que se priorizar. E por isso que disciplina é
liberdade, porque quando você sabe aonde você quer chegar, o que você quer conquistar e por que você tomou aquela decisão, ela não se torna um peso para você. E com o tempo, as pessoas que são seus amigos mesmo, que estão próximos de você, vão começar a te entender e vão respeitar cada vez mais as suas decisões. E no final, quando você conquistar aquela vaga que você quer, eles vão vir te perguntar como que você fez, vão vir te parabenizar, como também acontece em diversos outros mercados. Então é muito importante você já ter esse tipo de noção. Construa a sua jornada, independente das outras pessoas, e você vai comemorar os resultados, com certeza. E por fim, tem a técnica da semana perfeita, que é uma técnica que eu utilizo, que eu desenvolvi para encontrar os tempos livres e poder colocar os blocos de estudo para ter uma noção clara de quantas horas eu posso estudar por semana e como que eu vou me planejar e me antecipar em relação a grandes concentrações ali de provas, de trabalhos, principalmente no final do período. Então eu utilizo a semana perfeita de uma forma que, colocando meus compromissos, as ações que eu realmente tenho que fazer, porque são aulas, reuniões, alguma coisa que eu não consigo mexer, eu começo a encontrar quais são os dias mais corridos, os dias mais tranquilos, e eu começo a colocar os blocos de estudo. E dentro da semana perfeita, eu coloco as revisões imediatas em cada dia, que eu for responder as atividades e as questões do Active Call, e eu coloco o espaço ali para fazer os mapas mentais, para ter essa revisão offline, e depois eu passo para uma revisão maior, mais complexa, nos finais de semana, em que eu utilizo o meu tempo livre ali nos finais de semana para também estudar e construir o meu futuro. Então essas são as 11 dicas que eu tenho aí sobre a organização e como que elas vão mudar a sua vida. E só para concluir esse vídeo com um pouco mais de requinte, com um toque a mais do engenheiro do futuro, eu vou trazer 4 pontos de mentalidade que você tem que ter na sua vida para você começar a evoluir e transformar a sua jornada a partir de hoje. O primeiro ponto é, seja realista. Muitas vezes a gente quer encher a nossa agenda com várias ações, colocar metas e objetivos muito ousados para o ano que está começando. Você coloca já emagrecer muitos quilos, e meter o shape, e ser aprovado com 100% em várias disciplinas, e conseguir isso e aquilo. E às vezes isso é além do que você consegue. Isso é além do seu objetivo real, a sua meta real. Talvez seja uma meta para 2, 3 anos, e não para um ano, não para alguns meses. Né? Então você precisa ser realista com o que você consegue fazer e com qual vai ser a sua possível evolução naquele período. Né? Talvez ler 10 livros no ano seja muito, mas quem sabe ler 3? Adicionar o hábito da leitura no seu dia a dia. Talvez ir na academia de 5 a 6 vezes por semana seja muito também, porque você não vai nem ir. Mas coloque uma missão de 3, 4 dias, conquiste essa missão primeiro, faça isso virar um hábito, depois, no ano que vem, você coloca mais alguns dias. Você entende melhor o que faz sentido ou não. Então você precisa ser realista em relação a tudo isso. E com os hábitos de estudo, a mesma coisa. Né? Então, entenda que você não vai conseguir estudar 6, 7 horas no dia, mesmo colocando as pausas, mesmo utilizando as técnicas, de uma hora para outra. Isso é difícil. Isso envolve um treinamento, uma melhora do seu músculo. Né? O cérebro é um músculo também. Ele também precisa dessa evolução, igual na academia. Você precisa ser franco. Você não deve dizer que sabe uma coisa sem saber. Seja sempre verdadeiro. Entenda muito isso, e principalmente com você. Se você conta uma mentira, você pode enganar várias pessoas, mas nunca todo mundo. Por quê? Porque você sabe que aquilo é uma mentira. Então, entenda que, além das pessoas ao seu redor, ainda tem você. E como que você vai reagir a tudo isso? Você não precisa parecer mais inteligente ou querer ser alguma coisa que você ainda não é. Você está em construção. A jornada universitária é exatamente para isso. Para você ir desenvolvendo suas habilidades. Para quando você chegar no mercado de trabalho, você poder entrar no mercado de trabalho com mais facilidade, com mais tranquilidade. E lá, continuar essa evolução. Você nunca vai ser alguém pronto. Se você chegar em alguém com 40, 50 anos de carreira, ainda tem coisas que eles querem aprender, que eles querem melhorar. Então tenha essa mentalidade, seja sempre franco, seja sempre verdadeiro. Seja dedicado, você precisa de dedicação. Tem que ter esforço. Não precisa ser um esforço exagerado, nem sem direção. Quando você encontra um direcionamento, você vai muito além. E é por isso que você também precisa ser inteligente. Não é quem se esforça mais, que tira as melhores notas ou que conquista os melhores resultados. Você precisa ser esperto, você precisa ser inteligente. E para falar exatamente sobre o método que eu utilizei para conquistar um intercâmbio de duplo diploma, poder me formar em engenharia aeronáutica na França e ainda concluir o curso no Brasil com mais de 90% na minha média acadêmica, sem nunca ter reprovado, eu gravei uma aula falando sobre o meu método do engenheiro do futuro, em que eu explico como que eu pus em prática todas as técnicas de organização, planejamento, criação de rotina e técnicas de estudo ativo para poder ter
primeiro link aqui na descrição desse vídeo. E eu realmente te indico a ir lá assistir, porque é algo que vai transformar a sua jornada e vai fazer com que o seu caminho, a sua construção de habilidades, tanto técnicas quanto interpessoais, seja muito mais importante. Sabe por quê? Porque muitas pessoas vão te falar que a sua jornada começa no estágio. Mas e os outros 9 períodos? O que você vai fazer ali para desenvolver essas habilidades, para ser alguém mais interessante e poder estar à frente de 95 a 99% dos seus concorrentes em um processo seletivo? Então, clica aqui no link da descrição e assista esse vídeo. E se você gostou de tudo que eu trouxe aqui para você e fez sentido para você essa lógica de que não se organizar vai acabar com a sua vida, vai te atrapalhar muito na sua carreira profissional, eu peço que você clique em gostei aqui nesse vídeo e compartilhe ele com algum amigo para que ele também possa ser impactado com tudo que a gente construiu aqui. Eu sou o Juliano Bartoldi e esse é o Engenheiro do Futuro, um canal que busca te ajudar a ser um engenheiro melhor e transformar a sua jornada universitária para que você seja alguém muito mais interessante no mercado de trabalho. Te vejo no próximo vídeo.